E aí, gente, como é que vocês estão? Sumi por muito tempo. E aí, quando eu volto trazendo essa baita notícia, essa baita novidade que vocês estão vendo no título do vídeo, né? Muitas coisas aconteceram nesse período em que eu não estava gravando, né? E de fato a gravidez é uma delas. Então, assim, vim contar pra vocês, não poderia deixar de contar, né? Como aconteceu, como a gente pensou, planejou, enfim, tudo aqui pra vocês. Eu vou falar o que eu acho que vocês teriam dúvida aí, né? Mas caso vocês lembrem de mais alguma coisa que eu não tenha dito, que vocês deixam aqui nos comentários, que eu respondo depois num outro vídeo. Então vamos lá. A gravidez foi planejada? Sim, a gravidez foi planejada. O que acontece? Agosto de 2024, o Pedro um dia chegou pra mim e aí ele entrou nesse assunto da gente crescer a nossa família, né? E aí eu, muito racional, virei pra ele e fiz, juro pra vocês, uma listinha de prós e contras. No lado de prós, você devia ter lá, termos um filho. E no de contras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um monte de coisas. A minha cabeça ali naquele momento não estava voltada pra gestação, pra ter um filho. A minha cabeça estava preocupada com várias outras coisas, né? Então ali naquele momento eu joguei um balde de água fria nele. E aí não entramos nesse consentimento, né? E aí foram passando os meses. Não muitos meses também não, vocês vão ver que foi rápido. E aí então, durante esses meses, Deus foi trabalhando ali em mim o tempo todo, foi trabalhando no meu coração também. Porque as coisas são assim, né? Às vezes você tem uma opinião sobre alguma coisa, e aí quando você vê, quando você para pra pensar naquilo, você fala, ué, mas eu não penso mais assim sobre isso. A minha opinião sobre isso mudou. E aí, assim, é porque Deus vai trabalhando a gente a todo momento e de uma forma muito sutil. Então, assim, durante os meses que foram passando, Deus foi aumentando ali, colocando mais e maior esse desejo de ser mãe no meu coração, né? Então, quando foi novembro, eu achei que eu pudesse estar grávida. Por quê? A gente faz o método de ovulação Billings, né? É o método que a Igreja Católica orienta para que a gente faça. E foi assim que a gente controlou a natalidade até que desde que a gente casou. E aí, a gente tinha tido relação num dia em que eu poderia ter ficado grávida, sim, caso a gente tivesse feito. E aí foi isso. Novembro, então, eu achei que eu estivesse grávida, mas eu não estava. E aí, quando a minha menstruação veio, eu percebi que eu fiquei muito triste, muito triste. E aí eu falei, ué, quer dizer então que eu gostaria que ela não tivesse vindo? Que eu queria ter sido mãe? Então ali eu percebi que Deus tinha mudado completamente as coisas na minha cabeça, sabe? Que aquele desejo tinha aumentado muito mais. Porque assim, eu e Pedro, a gente sempre teve muito claro um com o outro sobre os nossos desejos, né? Então assim, a gente sempre quis fazer as coisas certinhas. A gente queria namorar, a gente queria noivar, a gente queria casar e a gente queria construir uma família. Sempre foi um sonho a gente construir a nossa própria família. Então, assim, isso era muito claro pra gente, mas ainda parecia uma coisa muito distante. E aí, então, eu senti esse desejo, né? E fiquei triste ali quando eu vi que eu não seria mãe naquele mês. Daí a gente conversou, entrou nesse consenso sobre isso. E aí, em dezembro, a gente tentou ali, né? E aí a gente até pensou, ah, não, porque se eu engravidar agora em dezembro, daí eu conto pra família no Natal, eu vou fazer alguma coisa pra chamar atenção. Ah, gente, vem cá ver um vídeo. Não sei, eu tinha ideias mirabolantes. E aí colocava numa TV um vídeo passando da gente descobrindo a gravidez, por exemplo. E não aconteceu. De novo. E aí, assim, nesse momento a minha cabeça começou a ter alguns pensamentos, começaram a passar algumas coisas por ela, né? Coisas do tipo, será que a gente vai ter dificuldade pra engravidar? Será que a gente vai ser um desses casais tentantes? E aí um dia eu até virei pro Pedro e falei, amor, será que a gente vai ter dificuldade? E aí ele virou pra mim e falou, olha, não vamos nem conversar sobre isso, porque senão eu fico triste. Eu falei, não, então tá bom. E aí, ali no íntimo do meu coração, nas minhas conversas com Deus, eu ia falando sobre isso, né? Eu sentia, às vezes, essa coisa, né, de meu Deus, será que a gente vai ter essa dificuldade? Será que não vai ser fácil? Mas eu também tinha certeza de uma coisa, que eu conversava com Deus, eu falava, pai, olha, eu sei que pode não ser agora, pode não ser nesse momento, mas eu tenho certeza de que eu vou viver esse sonho. Porque o Senhor colocou isso no meu coração, né? Esse desejo de ser mãe, esse desejo de formar uma família. Então eu tenho certeza que o Senhor não vai permitir que eu não viva algo que foi o próprio Senhor que colocou no meu coração, né? Então assim, eu tinha essa convicção de que talvez não fosse naquele momento, no momento que eu julgava certo, mas que aconteceria sim. Dezembro, então, passou, não conseguimos. Janeiro nós descobrimos a gravidez, dia 26 de janeiro.
Importante, gente, ninguém tava sabendo de nada que a gente tava tentando. Nenhum familiar, ninguém. A única pessoa, na verdade, que sabia foi um conhecido do Pedro. Eu acho que é porque ele tinha tido neném recente. E aí o Pedro em algum momento deve ter entrado nesse assunto com ele, né? Um único conhecido mesmo. E aí esse rapaz falou, não, mas é assim mesmo, vocês têm que continuar tentando. Ele ficou 1 ano pra conseguir ter esse último filho dele, né, tentando. Então, assim, depois que a gente ouviu isso também, esse relato dele, a gente falou, não, vamos tentar então o que vai acontecer. Que 1 ano é muito chão pra rolar, né? Então a gente imaginou que a gente continuasse tentando ali, que a gente conseguiria engravidar sim, mas que provavelmente levaria mais um tempinho. Só que não, em janeiro, logo em janeiro a gente já conseguiu. Aí, ok, quando foi dia 26 de janeiro, então, a minha menstruação estava atrasada 1 dia de atraso só, porque nos últimos meses foram todos dia 25, né? E aí pra esse mês estava previsto pro 24, devido ali a variações de ciclo e tudo mais, mas não veio dia 24, não veio dia 25, dia 25 ainda era aceitável de vir, né? E dia 26 não veio. E aí, como eu monitoro por um aplicativo também, apareceu escrito pra gente, hora de fazer um teste de gravidez. Aí, ok, isso era um domingo, então, na parte da manhã. Nós descemos ali pro centrinho do bairro de onde a gente mora, que a gente sempre compra verdura ali no domingo. E aí, chegando lá, eu falei com o Pedro, olha, vamos comprar um teste? E ele não quis comprar. O que eu achei ali naquele momento é que ele não queria comprar porque ele achava que seria, tipo assim, um desperdício, né? De que ele achava que eu não tava grávida. Então, pra que ia comprar um teste se daqui a alguns dias desceria? Mas, enfim, aí viemos pra casa. Ele disse que não queria comprar, então nós viemos pra casa. Só que aquele dia eu não tava muito bem, eu tava um pouco triste. E aí eu acho que numa tentativa ali de me agradar, ele, quando a gente chegou em casa, perguntou, você quer comprar o teste? E aí eu falei, eu quero comprar o teste. E aí a gente desceu lá pro centrinho de novo, compramos o teste e viemos pra casa. E aí, cheguei em casa, fui fazer o teste, ele ficou na sala, eu não queria ali fazer junto com ele não, queria ter a minha reação primeiro, pra depois mostrar pra ele, né? Porque às vezes poderia ser ali um negativo também, e aí eu teria que lidar com aquilo ali. Então, ok, eu entrei pro banheiro, fiz o teste, 2 tracinhos. Vocês querem saber o que é engraçado? Que um dia antes também, conversando com Deus, eu falei, pai, olha, se for da tua vontade, eu estou pronta. Se for da tua vontade, eu tô pronta. No momento em que eu vi os 2 tracinhos, eu falei, Senhor, se eu disse que eu tava pronta, eu não tô. Não tô. Porque assim, é uma coisa que muda completamente a sua vida, né? Então, quando eu vi aqueles 2 tracinhos, eu falei, meu Deus. Porque até então, gente, era um planejamento. Era uma coisa assim que parecia muito distante de acontecer, né? O rapaz tentando 1 ano. A gente tentou aí 2 meses, vamos falar. E aí, 2 tracinhos. Eu falei, meu Deus. E agora? Falei nada, porque na hora eu não falei nada, na verdade. Ficou tudo aqui na minha cabeça. Falei, meu Deus, e agora? Senhor, o que eu faço? Que eu disse que eu estava pronta, mas eu não estou. Aí, ok, fui chamar o Pedro, né? Não tive palavras, não tiveram palavras que saíram da minha boca. Eu só abri a porta do banheiro, olhei pra ele, ri, eu acho que eu estava rindo de nervoso. E aí ele veio. Aí ele viu ali os 2 tracinhos, mostrei pra ele o que eram os 2 tracinhos pra vocês verem. Eu nem falei, ó, tô grávida, não. Mostrei na caixa aqui, ó, 2 tracinhos. Aí ele, a gente vai ser pai e mãe? Aí eu demorei a responder também, ele perguntou, eu fiz que sim com a cabeça. Aí nisso a gente se abraçou, eu chorei e tal. E aí foi isso. Aí, ok, a gente tava em casa, né, e aí eu perguntei, vamos lá na sua mãe? Aqui embaixo, né? Aí ele falou, vamos, mas não vamos contar pra eles não. Eu falei, você não quer contar pros teus pais agora não? Já? Ah, não, tá, beleza. Eu falei, então tá bom, vou respeitar a vontade dele, né? Aí descemos, tentando me segurar, a língua, né? Eu sou boca de sacola pra caramba, pra não falar com a minha sogra. Entrei lá, tive que falar assuntos aleatórios, como se eu não quisesse falar, oi, seu neto está aqui sendo gerado na minha barriga. E aí, ok, tô ali conversando com ela na cozinha e o Pedro entrou pro quarto da irmã dele. E aí eu tô escutando assim, muito baixinho. É sério, Laura? É verdade. Aí eu falei, meu Deus, o que que ele está fazendo? Aí cheguei lá no quarto, aí ele tava, é sério, Laura? A Daiane tá grávida, tu vai ganhar um sobrinho. Aí eu fiquei assim, eu falei, mas tu não tinha falado? Que nem ia falar com ninguém? Aí, ok, aí ela, mais dormindo do que acordada. Pedro, sei, verdade, tá bom, Aí eu fui e falei com ela, o Pedro falou, pergunta a Daiane. Eu falei, não, é verdade, tá, não sei o que, já que ele tinha falado, eu falei, vou falar também, né?
E aí fui mostrar um vídeo pra ela, mas ela ficou muito desconfiada também, se é verdade, se é mentira e tal. Aí ok, aí contamos ali pra ela, né? Tudo isso assim, baixinho, não sussurrando não, mas baixinho que minha sogra não escutou. Aí saímos do quarto da Laura, até porque a gente sempre tem o costume de acordar ela. Então, normal, tipo assim, a gente perturbar ela ali quando ela tá dormindo, né? Aí fui lá pra cozinha, aí falei com a minha sogra, falei, você quer uma notícia boa? Ela falou, aham. Aí eu fui, tirei o teste do bolso, mostrei pra ela, com os 2 tracinhos. Não, isso é mentira, isso daí é de amiga tua. Tu nem me falou que tu tava desconfiada, que tu tava achando que tu tava grávida. Eu falei, não, mas é verdade. Não, que é mentira, 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 mentira. E eu, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Ela não acreditou. Até que eu mostrei ali o vídeo pra ela também, né? Aí ela acreditou, mas custou, tá? Custou muito pra acreditar. Meu sogro não tava em casa nessa hora, ele tinha ido comprar verdura também. E aí depois a gente só improvisou uma caixinha bem rapidinho ali pra ele. Mostramos pra ele, né? Depois. Aí ok, isso era um domingo, minha mãe tava com visitas em casa. E aí então eu não poderia ir até a casa dela, né? Pra poder contar. Porque assim, a gente esperou esses 3 meses. Agora, por exemplo, eu tô com 11 semanas, né? Não tem barriguinha, não tem nada ainda. Mas eu só vou esperar pra postar isso quando eu estiver com os 3 meses completos. Então, assim, de início, ninguém soube, além da nossa família. Família que eu digo ainda, pais e irmãos, né? Ninguém mais além disso. A gente contou ali pros muito próximos mesmo. Aí eu queria contar pra minha mãe, mas como ela tava com visita, não tinha como contar. E esse não é o tipo de notícia que se dá por uma chamada de vídeo, uma ligação, não é, né? Ainda mais pra sua mãe, pros seus pais. Aí, ok, tive que me segurar, quase explodindo ali, pra no dia seguinte inventar uma desculpa de que eu tinha que ir na casa dela pegar uma coisa, porque ela tava trabalhando durante o dia, e ela só chegaria à noite, depois da academia, então assim, eu tive que ir na casa dela 8 horas da noite, pra vocês terem noção. E aí tive que fingir que eu ia pegar alguma coisa lá, eu não sei como ela acreditou, porque eu tenho a chave de lá, então assim, eu poderia ter pego qualquer horário do dia, não sei por que ela acreditou em mim. Mas aí fui lá à noite, ninguém desconfiando de nada, gente, fui lá à noite e tal, cheguei com uma caixa. Ela nem tinha um pra caixa, a mesma caixa que eu fiz pro meu sogro, só que eu tinha aprimorado, né? Botei um ursinho dentro, eu tinha feito outras coisas. Aí beleza, aí fui lá, entrei pro quarto, fingi que tava procurando alguma coisa e tal. Falei, abre essa caixa aqui pra mim. Aí ela abriu, ela... Nossa, aí ela ficou assim, né? Também assim... Gente, a verdade é que a gente pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém sabia. Ninguém sabia que a gente tava tentando, ninguém sabia de nada, então a gente pegou todo mundo de surpresa. E aí meu padrasto também, depois ele chegou lá porque ele tava numa ligação na sala. Aí depois ele chegou ali na cozinha e tal, eu mostrei pra ele e tal, ficaram todos bobos. Só que antes disso, eu também tinha passado na minha irmã, na casa dela, que é caminho da casa da minha mãe. E aí mostrei pra eles também. A minha sobrinha mais velha, gente, foi a mais engraçada, porque no momento em que eu contei, que eu mostrei a caixa pra ela, ela ficou assim. E no momento em que eu saí da casa dela, ela ainda tava assim. Foi muito engraçado. Todo mundo ficou muito desconfiado, ninguém acreditou muito rápido, assim, né? Levou tempo ali até acostumar com a ideia. Mas aí foi isso. Meu irmão, ele mora muito longe, então eu precisei fazer por chamada de vídeo também, eu acho que foi nesse mesmo dia. E aí ele tem curso de informática, um monte de coisa assim. Aí eu falei, vou inventar uma desculpa. Eu mandei mensagem pra ele, eu falei, Aishi, pode me ajudar com o negócio aqui no computador? Não tô conseguindo e tal. Aí eu falei, posso te ligar chamada de vídeo, não sei o quê? Aí fui, liguei pra ele e mostrei pra ele também. Mas aí foi isso, essas foram as primeiras pessoas que a gente contou, né? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Na verdade, tudo a gente nunca fala, né? Depois que eu parar de gravar esse vídeo, eu tenho certeza que vai aparecer mais um monte de coisa. Mas eu vou trazendo em outros vídeos. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem perguntar também. E é isso, gente. Agora estamos aí esperando um bebezinho, né? E a nossa família vai aumentar. Eu tenho certeza que vai ser motivo de muita alegria, tanto pra minha família, minha pequena família, eu e Pedro, né, quanto para as nossas famílias também, que vão... A Dani, por exemplo, e a parte do Pedro, né, no caso, é o primeiro netinho deles, minha mãe não. Minha mãe já tem 3 netinhos, então, né, o meu é o raspinha do tacho. Mas pra Dani ali, é a primeira vez que eles vão ter netinho, né, mas eu tenho certeza que vai ser motivo de muita alegria pra todos nós. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.